Olá! Hoje eu vou falar de um livro que é simplesmente um dos melhores livros do Monteiro Lobato, O Saci. E não tem racismo aqui. Pode ler com tranquilidade. Agora, como é que ele conseguiu escrever um livro tão bom? É isso que eu vou tentar explicar aqui. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Então eu vou tentar explicar como Monteiro Lobato alcançou essa qualidade toda neste livro. Primeiro, a edição da Biblioteca Azul, que está muito bem feita, está muito primorosa, com capa dura e trazendo aqui as ilustrações de 4 ilustradores que fizeram os livros de Lobato. Então, são 4 estilos diferentes. Bem, eu acho que a qualidade do livro, a qualidade da leitura aumenta muito com isso. Dá a impressão que o próprio texto melhora com uma edição tão bem cuidada. Bem, eu vou tentar explicar então da onde vem tanta qualidade deste livro. São 4 os pontos mais fortes deste livro. Primeiro, não tem racismo, até porque o Saci é um personagem negro e ele é o grande sabidão dessa história. Podem ficar tranquilos, neste livro não tem uma única palavra de racismo. Segundo, a linguagem muito bem trabalhada, escrita muito precisa, de extrema poesia em alguns momentos. Muito bem escrito. Terceiro, as discussões filosóficas entre Saci e Pedrinho, profundas, mas de uma maneira que a criança pode entender. E quarto, os personagens do folclore que aparecem aqui, valorizando a cultura nacional. E é isso que a Semana de 22 fez, só que fez depois de Lobato escrever esse livro, a valorização da cultura nacional. Então ele foi um precursor. Agora eu vou explicar para vocês a história. Pedrinho dizia que não tinha medo de nada, mas ele tinha medo de vespa e de sacis. Então, em um determinado momento, ele falou, não, eu quero saber mais sobre os sacis. E foi conversar com o tio Barnabé, que tinha mais de 80 anos. E tio Barnabé explica para ele que o Saci era um diabinho, que fazia uma série de artes. Tem até uma frase interessante aqui. O Saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça. Ou seja, é um diabinho mesmo. E o tio Barnabé diz que o Saci se sentava com as pernas cruzadas. E Pedrinho pergunta, mas como com as pernas cruzadas? Ele não tinha uma perna só? Ah, mas ele é assim mesmo, ele consegue fazer tudo o que ele quer. Bom, aí ele aprende que se ele jogasse uma peneira num roda-moinho, ele poderia pegar um saci. Então Pedrinho faz isso. Ele joga uma peneira no roda-moinho, pega o saci, põe uma garrafa ali, porque o saci entra na garrafa, e ele prende o saci. Mas ele não consegue ver o saci. E ele diz, não, você só vai conseguir ver o saci numa modorra, ou seja, quando ele estivesse um pouco sonolento. Então Pedrinho acredita, um dia Pedrinho vai para a Mata Virgem, conhecer a Mata Virgem, e leva a garrafa com o saci. Chegando lá, ele descansa, dorme um pouco, e aí quando ele acorda, ele consegue ver o saci. Mas o saci diz para ele, você está correndo um grande perigo aqui na mata, porque há muitas criaturas perigosas e animais selvagens. Mas eu posso te ajudar, mas tem uma condição. Qual a condição? Obviamente, que ele soltasse o saci e desse a carapuça vermelha para o saci. E aí começa a aventura. O interessante também é que essa aventura une os animais selvagens e perigosos com os seres fantásticos do folclore. Os primeiros perigos são os animais selvagens. Pelo título dos capítulos, a gente consegue ver por onde vai essa história. Veja só os títulos. A sacizada, a onça, a sucuri, a floresta, o medo, o boitatá, o negrinho, lobisomem, a cuca, a iara, ou seja, ele passa do mundo natural para o mundo sobrenatural, com muita naturalidade. Até porque para criança não há muita diferença, ela tem medo de tudo isso, para ela tudo é real. Quem tem o conhecimento para enfrentar todos esses perigos é o Saci. Esse conhecimento que ele tem
é o conhecimento da natureza. Quando Pedrinho chega a essa natureza, a descrição, temos essa ilustração aqui, e a descrição é belíssima. E quantas borboletas das azuis como cauda de pavão, das cinzentas como casca de pau, das amarelas cor de gema de ovo, e pássaros, ora um enorme tucano de bico maior que o corpo e lindo papo amarelo, ora um pica-pau que interrompia o seu trabalho de bicar a madeira de um tronco para atentar no menino com interrogativa curiosidade. Pedrinho foi caminhando pela mata dentro até alcançar um ponto onde havia uma água muito límpida que corria, cheia de barulhinhos mexeriqueiros, por entre velhas pedras verdoengas de limo. E continua, mas é uma descrição belíssima que você para pensar, você para imaginar o que ele está falando. Então, como eu estava dizendo, quem tem o conhecimento desse universo natural é o Saci. Pedrinho não tem. E o espertão, o protagonista aqui, por isso é o Saci. Uma das primeiras coisas que o Saci conta é da onde vêm os sacis. Ele diz que os sacis nascem nos troncos do taquarussus, que é uma espécie de bambu. Eles ficam nesse tronco por 7 anos e depois de nascer eles vivem 77 anos. Bom, aí eles têm que enfrentar a onça, que vem, eles têm que subir numa árvore, e o Saci encontra o pó de mico e Pedrinho joga esse pó nos olhos da onça e eles se salvam da onça. Vem uma sucuri que acabara de engolir um boi, então você imagina uma sucuri com um boi na barriga. É uma cena impressionante, mas não oferece perigo porque a sucuri está fazendo a digestão. E aí surge a discussão filosófica entre os dois. A primeira discussão entre eles é quem é superior, o homem, que tende a aprender as coisas, ou os animais, que já nascem sabendo, já têm um conhecimento inato. Pedrinho acha que é o homem, e o Saci diz que não, que são os animais, que é a natureza. Aí começa uma discussão, mas quem vence essa discussão é o Saci, porque ele fala das guerras que o homem estava fazendo nesse momento. A gente teve a Primeira Guerra Mundial mais ou menos na época deste livro. E ele fala, como o ser humano é estúpido fazer uma guerra. Veja só, um dos capítulos se chama Discussão. E o Saci conclui, se todos os meninos do mundo fizessem greve como Peter Pan e nenhum crescesse, a humanidade endireitaria. A vida é lá entre os homens só vale enquanto vocês se conservam meninos. Realmente, a guerra é uma estupidez. Então, o Saci ganha essa discussão. E aí chega a hora da fome. Bom, o Saci sabe o que fazer. Ele arranja palmito e mel. E aí começa uma outra discussão sobre o que é a vida. O que faz os seres viverem. E o Saci tem uma outra explicação. Dentro de cada criatura, bichinho ou plantinha, há uma força que a empurra para frente. Essa força é a vida. A vida é uma fada invisível. É ela quem faz o pernilongo ir picar as pessoas nas casas de noite e que manda o grilo abrir buracos. Então o que acontece na morte? É esta fada que se cansa da vida daquela pessoa e parte para uma nova vida. E vai animar um outro ser. Então a beleza dessa discussão, a delicadeza dessa discussão chamam muito a atenção. Eu estou dizendo para vocês, esse livro é top! Aí chega a noite e eles falam do medo. E fica claro que é o medo que cria as criaturas terríveis, os monstros, os fantasmas. Então aqui se abre a possibilidade de dizer, não, essa parte do livro vai ser mais fantasiosa, e de fato é, porque aí vem as criaturas do folclore. Está subentendido, pode ser imaginação, mas o livro a gente acompanha a aventura como uma coisa real. E aí aparece o Curupira que tem os pés para trás, aí o Saci fala do negrinho do pastoreio, aí vem outras criaturas como o lobisomem, a mula sem cabeça, a cuca e a Yara. Bom, só que a aventura final é a seguinte. Uma coruja traz a notícia de que a cuca pegou o narizinho.
Então eles precisam salvar Narizinho. E eles vão lá e conseguem salvar Narizinho. Mas a peripécia não é tão simples. Primeiro eles têm que amarrar a Cuca com cipós. Depois o Saci, diz o seguinte: nós vamos vencer a Cuca com um pingo d'água. Como assim, um pingo d'água? Não, calma que você vai ver. E o Saci de fato vence a Cuca com um pingo d'água. Leia para você ver como é isso. Este livro é muito inventivo, é muito rico. Se ela é poderosa, eu sou astucioso. E a astúcia muitas vezes vence a força. Ou seja, o Saci é astucioso. Agora, explicando também, como eu falei, falando também mais da qualidade deste livro. Essa história começou, na verdade, com o interesse de Monteiro Lobato pelo Saci e pelo folclore. Então, em 1916, ele já começou a se preocupar com isso. Em 1917, ele fez uma pesquisa no jornal Estado de São Paulo, em que ele pediu para as pessoas enviarem relatos sobre o Saci. Isso tudo se transformou num livro chamado O Inquérito sobre o Saci Pererê. Ou seja, havia narrativa sobre o Saci Pererê enviada por pessoas de todo o país, principalmente o estado de São Paulo. A história que Lobato conta não foi criada apenas por ele. Ele se baseou num conhecimento coletivo. Ele fez uma pesquisa. E depois disso, aqui também está explicado. Ele refez este livro inúmeras vezes na sua vida. Ele aumentava o número de capítulos, depois ele diminuía o número de capítulos. Então, gente, a qualidade deste livro não é casual. É um livro que foi refeito muitas vezes. Não é à toa que ele é tão bom. Eu adorei ler esse livro, fiquei surpreso com a qualidade e recomendo muito a leitura, seja para crianças, seja para adultos. As discussões filosóficas vão te encantar. Elas são muito delicadas, muito bonitas e muito inteligentes. Então, o Saci, este livro, tem beleza, tem profundidade, tem engenhosidade, teve pesquisa, tem aventura, tem o conhecimento da natureza, tem o conhecimento do folclore e tem uma reescritura ao longo de anos. Gente, é muita coisa em um livro só. Muito recomendado, muito top. Então até a semana que vem e não esqueça de dar o seu joinha, porque isso ajuda muito aqui no nosso canal. Até lá!